Portanto, aquele que pensa estar de pé é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Quando uma tentação vier, a palavra nos diz que Deus nos dará força para suportá-la. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus nos dá sinais do momento em que nós estaremos sendo tentados. Em Mateus 4, na passagem que fala sobre a tentação de Jesus, Deus ele nos ensina a identificar o momento em que provavelmente iremos sofrer uma tentação. Então eu te convido agora nesse momento a fechar os seus olhos, orar comigo, antes de nós iniciar a palavra. Senhor meu Deus, estamos aqui, Pai, para ouvir e aprender mais de Ti. Espírito Santo, ministra em nossos corações e que nesse momento não fale eu, Senhor, mas o Teu Espírito através da minha vida, Pai. Ministra a palavra que cura, que liberta, que tira a venda, Senhor. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Na Bíblia Sagrada, livro de Mateus, capítulo 4, começa assim. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. A tentação de Jesus já começa nos mostrando que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tem coisas que nós não vamos compreender e eu, na minha vida com Deus, entendi que eu não preciso entender tudo. Mas aqui mostra que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Haverá momentos em nossa vida que nós seremos levados ao deserto pelo Espírito de Deus, não é pelo diabo. O diabo, ele tem a autorização para nos tentar no deserto. E eu quero aqui te dizer que nesse momento em que Jesus foi levado para o deserto, ele havia se batizado. Ele se batizou e já foi passar por uma prova num deserto. E o que isso quer dizer? Muitas vezes, infelizmente, as pessoas pregam o evangelho de mentira, de faz de conta, dizendo, batize-se e os seus problemas acabaram. Comece uma nova vida. Nada de ruim vai te acontecer. Você, vai viver e desfrutar só o melhor dessa terra. E não é isso que diz a palavra. A palavra de Deus diz que todo aquele que crê e recebe Jesus como Senhor e Salvador se batiza
mas não diz que nós deixaríamos de viver nessa terra, que tem tantas coisas difíceis de se passar. E muitas vezes nos frustramos por ter aprendido um evangelho mentiroso. Então aqui nós vemos, Jesus foi batizado e logo depois foi para um deserto. Se você está passando por algum deserto na sua vida, não pense que é porque você fez algo errado, porque você tem pecado que você precisa se libertar deles e é eles que estão fazendo você pagar por isso. É claro que nós estamos sendo chamados à santidade. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. Mas tem desertos, que é o Espírito Santo que nos conduz, para que lá se manifeste a grandeza e a glória de Deus. Para que lá possamos experimentar de coisas sobrenaturais. Lá, enquanto Jesus estava sendo tentado no deserto, ele conheceu Satanás. Ele conheceu o diabo que se apresentou e o tentou. E eu não sei você, mas eu, antes de conhecer a Jesus, eu nem acreditava no diabo. Eu nem gostava que falassem dele para mim. Mas na palavra de Deus, Jesus foi o que mais alertou que existe um inimigo que se chama Satanás, diabo, que veio para matar, roubar e destruir. E Jesus, ele veio para desfazer as obras desse inimigo. E a palavra diz que Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E foi nesse momento que o tentador se aproximou. Então eu quero te dizer que muitas vezes você pode estar aí buscando ao Senhor, orando, jejuando, se consagrando. E de repente é nesse momento que você baixa a guarda, pensando que está em pé, pensando que está firme por estar buscando a Deus. E digamos, fazendo tudo certinho, tudo que a palavra diz para mim fazer, eu estou fazendo. É nesse momento que o diabo se aproximou de Jesus. Depois de um jejum de 40 dias. Jesus estava com fome. Foi num momento de necessidade. O diabo, ele sabe o momento em que vai se aproximar de nós para nos tentar. Enquanto nossa barriga estiver cheia, enquanto estivermos no momento satisfeitos com qualquer coisa, o diabo não vai vir nos tentar. E aí eu posso falar sobre um relacionamento, um casamento. Se você está bem no seu casamento, vivendo um momento feliz, um momento onde tudo está em paz, o diabo, ele não vai te tentar. Mas no momento em que você e o seu cônjuge não estiverem bem, é nesse momento que o diabo vai se aproximar. Enquanto você está bem financeiramente, você não será tentado. Mas é no momento em que você não tiver dinheiro para pagar as contas, que vão surgir propostas quase irrecusáveis, ilícitas, que podem te conduzir a roubar, a matar, a fazer o que o diabo quer. Esses são só alguns exemplos, mas é no momento da fome, é no momento da necessidade, é no momento da prova que o tentador vai se aproximar. É nesse momento que o diabo vai chegar com a estratégia milenar. E ele continua nos tentando da mesma forma. Precisamos conhecer a palavra de Deus para não cair nesse momento. Para em Cristo poder suportar a tentação. E no momento da tentação, a primeira coisa que Satanás falou para Jesus, que o diabo falou, foi: se és o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Se és o Filho de Deus, o tentador, ele vai chegar fazendo com que eu e você venha duvidar da nossa filiação, da paternidade, do quanto Deus nos ama. Se eu sou o Filho de Deus, por que eu estou vivendo isso no meu casamento? Se eu sou filho de Deus, por que eu estou passando necessidade e dificuldade? Por que eu não estou conseguindo pagar minhas contas? Por que está tão difícil se eu sou o filho de Deus? O diabo, ele vai colocar essa dúvida na nossa mente. Se és o Filho de Deus, então que a gente possa vigiar, porque essa é a primeira estratégia que Satanás usou aqui com Jesus e com certeza usa também conosco. Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com suas mãos o segurará. O diabo,
ele chega com a palavra distorcendo a palavra. Ele cria sofismas, ele coloca dúvidas em relação à própria palavra de Deus. Precisamos estar alicerçados na palavra e também ter o discernimento que vem do Espírito Santo, porque nesse momento ele vai usar a palavra fora de contexto para nos enganar. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. O diabo ele vai te levar a ver o que o seu coração deseja e testar se isso te afastaria do Senhor. É no momento da tentação que vai vir propostas das quais você de repente tem orado há tanto tempo, mas não da forma correta, não no tempo certo. Você sendo tentado naquilo que o seu coração deseja. E Satanás ele nos tenta para quê? Para que nós venhamos a adorá-lo. Existe uma luta constante espiritual a qual nós não entendemos e não enxergamos, mas ela quer o tempo todo nos afastar da adoração ao Senhor. Adoramos a Deus quando vivemos em obediência, adoramos a Deus quando matamos a nossa carne e nos sujeitamos à sua vontade. Adoramos a Deus quando falamos não para a tentação. Resistimos ao diabo e assim a vitória chega quando o diabo foge de nós. Que essa palavra do que Jesus viveu nos faça refletir sobre a importância de resistir ao diabo. E aqui, como Jesus venceu essa tentação? Simplesmente com a palavra de Deus. Ele falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Precisamos ler a palavra, meditar na palavra, guardar ela na nossa mente, no nosso coração, porque é ela que nos sustenta no momento da tentação. No momento em que o diabo sugeriu que Jesus se lançasse de um penhasco, colocasse Deus à prova, muitas vezes somos tentados a colocar Deus à prova para fazer a nossa vontade, mas Jesus ele falou, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Que nós não venhamos a cair na tentação de colocar o Senhor à prova, mas confiar no Senhor e no que a palavra dele diz. Não precisamos pôr Deus à prova. Ele já provou o seu amor na cruz, enviando Jesus Cristo, nos entregando a vida eterna, nos tornando filhos de Deus. E por fim, Jesus venceu quando falou, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Muitas vezes precisamos entrar no nosso quarto e guerrear, e dizer, retire-se, Satanás, eu sou do Senhor, eu adoro a Deus, e eu não vou cair nessa tentação, eu vou vencer. A palavra de Deus diz que Jesus, em certo momento, ele falou, sem mim nada podeis fazer, mas nós estamos nele, somos dele, o Espírito Santo dele vive e habita em nós. Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Precisamos fazer o que ele mesmo nos disse. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Assim nós vamos vencer as tentações. Então lembre-se, o momento em que seremos tentados é no momento em que tivermos fome, nos momentos em que estivermos passando alguma dificuldade. Que nós possamos estar alertas, vigiando para não cair, né? Lembrando que nós nunca estamos de pé. A nossa posição deve ser de joelho, sempre de joelho. E nunca pensar que estamos em pé, porque somos pó, não somos nada. Amém? Se essa palavra te abençoou, compartilha com alguém, inscreva-se nesse canal, deixa um like nesse vídeo, isso ajuda muito. E querendo Pai, até um próximo.